Ele olhou para ela, sorriu e disse, bem alto, como se fosse a coisa mais normal do mundo, preferi um corpo perfeito, e todos riram menos, inclusive ele, bem na minha cara. Foi assim que eu soube, definitivamente, que algo havia acabado entre nós, não por ele ter escolhido outra, mas pela leveza com que transformou minha vida em piada pública. A risada não caiu do céu, foi jogada como um veredicto. Eu fiquei lá, com o copo frio na mão, sentindo o riso vibrar pelo ar e bater em mim como se eu fosse vidro. Era uma festa de família, luzes quentes, música ao fundo, e no meio daquela normalidade, ele fez o que fez. E eu decidi, naquele instante, que não seria reduzida a nada que ele pudesse nomear com uma frase cortante. Para quem está chegando agora, sou uma mulher de 30 e poucos anos. Trabalho, cuido da casa quando preciso, gosto de vinho seco e de livros que me deixam inquieta. Casei jovem, acreditando em parceria. No começo, acreditava que éramos dois construindo algo junto. Por anos, fui a pessoa que acreditava em conversas até tarde e cafunés no sofá. A verdade é que não vi a mudança chegar devagar. Vi sinais, e agora quero contar, com calma e detalhe, como foi essa escalada, o momento devastador e o processo de me reerguer. Não para transformar minha dor em espetáculo, mas para que quem está assistindo enxergue, humilhação pública raramente surge sozinha. Ela é a culminação de pequenas coisas que, se não forem vistas, virão norma. Antes de chegar à festa, houve muitas noites de comentários cortantes. Brincadeiras que não eram engraçadas. Pequenos cortes que sangravam se eu ficasse remoendo. Lembro de uma conversa no sofá, há uns anos, quando eu disse que estava pensando em fazer um curso de fotografia. Ele riu, com aquele sorriso de quem guarda pérolas dentro da boca, e perguntou em tom de surpresa, depois que tiver a barriga chapada você vai fazer as fotos. Eu sorri e deixei passar. Na hora achei que era brincadeira. Mas a piada trazia um recado. Minha aparência estava sob avaliação permanente. Outra vez, em um jantar com amigos, ele fez referência ao corpo de uma atriz em uma propaganda e, apontando para mim, comentou alto, ela é o tipo que tem tudo alinhado. Ninguém contestou. Alguns riram, outros desviaram o olhar. E ali se plantou uma sementinha que cresceria depois em desprezo. Eram pequenas coisas, observações sobre roupa. Elogios que eram sempre seguidos por comentários comparativos, por vezes sutis, por vezes mais diretos. A cada uma dessas vezes eu senti meu espaço diminuir. É um processo insidioso. Primeiro te colocam numa régua. Depois escolhem quem passa ou falha nessa medição. E por fim riem de quem não atende ao padrão. Houve também ocasiões em que, quando eu expressava insegurança, ele minimizava. Você está ficando sensível, dizia. Ou então, não exagera. Ninguém liga para isso. Essas respostas tinham dupla função, me calavam e ainda validavam o comportamento dele diante de outros. Eu aprendi a engolir, a rir junto, a fingir que a paz doméstica era mais importante. Só que paz forjada na minha própria perda de voz não é paz. É silêncio imposto. Logo depois, começaram as mudanças mais explícitas. Vi mensagens dele com uma pessoa nova, não por voyeurismo, mas porque a vida nos obriga a ver sinais quando a tendência é negar. Teve um fim de semana que ele saiu com colegas e voltou com um cheiro diferente na camisa. Uma história vaga e um sorriso que não precisava de motivo. Em jantares, preferia olhar o telefone do que a pessoa à frente. Em uma viagem curta, passou mais tempo comentando fotos de alguém no Instagram do que conversando comigo. Cada deslize parecia inédita, mas havia um padrão, a atenção dele estava migrando, e eu ficava cada vez mais encolhida. O que mais me doeu naquela noite da festa não foi apenas a frase em si, mas a coreografia completa, a escolha de um palco, a plateia pronta para rir, a cumplicidade entre ele e a nova parceira menos ela. Com seu corpo, seu riso fácil, aquela presença que, para todos os efeitos,
devia ser celebrada. Eu me vi pela primeira vez como objeto de palpite alheio, não como sujeito de uma relação. E, ainda assim, havia uma clareza assustadora. Não seria com um tapa fulminante que eu reagiria. Eu queria dignidade antes de qualquer decisão definitiva. Silenciei, não por fraqueza menos, silenciei por estratégia. Em vez de explodir, peguei o celular e tomei medidas práticas que, mais tarde, provariam aquilo que eu sentia. Salvei mensagens Brints, anotei datas e horários. Não porque planejava uma vingança, mas para ter clareza. Quando o mundo te trata como piada, você precisa de um registro que te permita, no futuro, lembrar que aquilo não foi imaginação. E eu queria lembrar que eu não merecia ser reduzida a um comentário. No dia seguinte, acordei com o rosto inchado de quem chorou sem perceber. Meus amigos perceberam. Minha melhor amiga bateu na minha porta às 8 da manhã com café e um olhar que dizia o que aconteceu. Falei pouco, contei o essencial. Ela segurou minha mão, não me deu receitas prontas. Ofereceu um sofá, levou-me à minha mãe. E foi ali, no colo das minhas pessoas, que percebi algo fundamental. Eu não estava sozinha. Conversei com minha mãe pela primeira vez sem maquiagem, não literal, mas emocionalmente desarmei-me. Contar para alguém de confiança é uma das coisas que te retorna algo que o abusador tenta arrancar, a noção de que sua experiência é válida. Ouvir de quem te conhece que você merece respeito é um antídoto contra o envenenamento de autoimagem que essa situação provoca. Decidi que precisava de um confronto, mas não do tipo teatral. Queria uma conversa onde eu pudesse falar, dizer o que sabia e, principalmente, ouvir o que havia de verdade nele. Marquei para depois do almoço, quando a casa ainda tinha calor. Sentei na sala, cruzei os braços, não por defesa, mas por autodeterminação, e falei. Comecei dizendo o que sentia, que as piadas vinham de longe, que as comparações me machucavam, que a frase na festa havia sido o limite. Ele tentou minimizar. Disse que eu exagerava, que a gente brinca, que eu era muito sensível. Em dado momento ele sorriu, e eu vi naquele sorriso a mesma leveza com que, na festa, havia ridicularizado minha dor. Então eu mostrei o que havia guardado prints, registros de conversas. Pequenos bilhetes que eu havia anotado quando percebia um padrão. Não acusei com gritos. Li. Falei de datas, de momentos que eu não podia mais apagar com desculpas. A intenção não foi punir com palavras. Foi colocar fatos diante de quem preferia a narrativa conveniente. Ele ficou sem resposta por alguns segundos. Depois tentou se explicar, procurar culpados, dizer que eu interpretava mal. Quando a defesa começa a virar ataque, é sinal de que a pessoa não aguenta a própria responsabilidade. Houve uma explosão, não de gritos, mas de verdades que não caberiam mais na casa. A conversa terminou com ele saindo do ambiente, e eu, sozinha, sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio porque demorei anos para verbalizar com clareza aquilo que eu sentia. Medo porque verbalizar nos deixa expostos. Exposição é necessária, porém perigosa. É o momento em que você pode perder o que tinha, mas também é a única porta para construir algo que respeite quem você é. A decisão, então, precisou ser tomada com calma. Não quis tratar minha vida como notícia de fim de semana. Chamei meu círculo íntimo, a amiga que trouxe café, minha irmã, meu irmão. Conversamos. Chorei. Rimos de momentos bobos que me lembraram quem eu era fora daquele casamento. Foi importante que, durante esse processo, eu mantivesse o controle sobre o que eu queria. Não era humilhar, não era vingar. Era escolher para mim. Houve um momento crítico, o clímax emocional dessa história, uma tarde em que ele voltou com ela, achando que tudo estava resolvido. Estavam rindo no corredor, trocando olhares e comentários em voz baixa que eu podia ouvir. Em vez de me encolher, eu fui até a sala onde ele estava e disse em voz alta, calma. Para que os vizinhos pudessem ouvir, se você prefere que eu não esteja aqui,
Diga e vamos conversar como adultos. Se prefere que eu me vá, eu saio, mas não de cabeça baixa. Ele riu. Não uma risada nervosa, mas uma risada de quem tem plateia segura. Era a mesma risada da festa. E ali, diante do riso, eu disse algo que parecia simples e que, naquele momento, tomou o peso de uma sentença. Eu quero respeito. Se não há respeito, não há união. A conversa virou discussão. Ele tentou justificar com chavões. Você está supervalorizando. Você complica demais. Eu fui firme. Não é sobre complicar. É sobre como você me trata. E rir da minha cara não é menor do que trair a minha confiança. A nova parceira olhava, desconfortável. Alguns vizinhos ouviam, outros viraram o rosto. O que ele fez depois foi previsível. Tentou inverter os papéis. Dizer que eu era agressiva, que estava criando problema. Quando isso acontece, é comum que o público, família, amigos em comum menos se divida. Alguns acreditaram em mim. Outros preferiram a versão que preservava a imagem dele. Não posso controlar a interpretação alheia, mas posso controlar minhas respostas. Não foi uma tomada de decisão impulsiva. Estabeleci limites. Pedi que ele saísse do nosso quarto. Que não trouxesse mais essa pessoa para nossa casa, menos um pedido que era, sobretudo, um indicador do que seria tolerável dali em diante. Ele escolheu ficar com outro caminho. Eu escolhi sair de um casamento que já não me parecia justo. A separação não foi imediata, tampouco romantizada. Foi, isso sim, um processo duro, burocrático em partes, sentimental em outras. Mas em cada passo eu precisava lembrar, dignidade é prioridade. Durante o processo, procurei ajuda profissional. Terapia foi, para mim, uma ferramenta imprescindível, não porque me tornasse forte de maneira mágica, mas porque a terapia ofereceu espelhos e ferramentas para reorganizar pensamentos, lidar com vergonha e reescrever minha narrativa. Amigos ajudaram com pequenas coisas práticas, ofereciam companhia para confrontos, me traziam comida, verificavam se eu precisava de um ombro. Não exagerei em dramatizar. A recuperação, aprendi, é feita de detalhes. Lembrar de dormir, comer direito. Vestir roupas que me fizessem sentir eu mesma, fazer exercícios que eu gostasse. Também precisei criar uma distância digital saudável. Redes sociais amplificavam a humilhação, comentários, julgamentos, conselhos gratuitos. Limitei o alcance, bloqueei, silenciei, deixei de seguir. Não era um gesto de covardia, era um ato de preservação. Quando a sua dignidade se transforma em tema de scrolling alheio, a melhor resposta é cuidar de si. Com o tempo, o que parecia uma perda irreparável transformou-se em uma janela de recomeço. Percebi que o processo de reconstrução não é linear. Há dias em que a saudade bate, porque nós nos acostumamos aos hábitos, ao cheiro, aos cantos da casa que antes dividíamos. Nesses dias, a terapia e a companhia de amigos foram ainda mais essenciais. Em outros, vinha a sensação de alívio, de não ter que procurar autorização para existir do jeito que eu sou. Quero compartilhar aqui passos práticos que me ajudaram. Não são fórmulas milagrosas, são escolhas que me deram espaço para respirar e reconstruir. Juan, recolher evidências e organizar a narrativa pessoal. Anotei datas. Guardei conversas e registros que me ajudaram a entender o padrão. Isso não é para punir, é para não duvidar de si quando o tempo tentar normalizar o que foi tóxico. Buscar apoio emocional imediato. Falei com amigas, com minha família, e marquei terapia. Ter um porto seguro reduz a sensação de isolamento que o abuso costuma criar. 3. Estabelecer limites claros e comunicá-los. Deixei explícito o que eu aceitava e o que não aceitava. Limites são mapas. Eles sinalizam onde você termina e o outro começa. Cuidar do corpo e da rotina. Pequenas rotinas menos caminhar, cozinhar, dormir com regularidade. Foram âncoras.
A autoestima não nasce do espelho, mas de cuidar de si com consistência. 5. Desacelerar no digital. Reduzir a exposição às redes diminuiu a ansiedade. Aprendi que não preciso explicar minha dor para o mundo todo. 6. Recuperar-se financeiramente e juridicamente com orientação profissional. Se necessário, procurei orientação para entender minhas opções. Não estou aqui para dar instruções jurídicas, mas é importante informar-se com profissionais confiáveis. 7. Permitir-se sentir raiva, tristeza, alívio, tudo isso passou por mim. Evitar as emoções não cura. Acolhê-las com ajuda profissional foi crucial. 8. Redescobrir interesses e amizades que não dependem do ex. Voltei a fazer aulas que havia deixado. Reencontrei amigos antigos, e isso me lembrou quem eu era antes de ser reduzida à relação. Ao longo desse processo, aprendi que a humilhação pública que ele fez não me define, e que o riso que ele jogou em minha cara disse mais sobre ele do que sobre mim. Pessoas que agem assim estão projetando inseguranças e buscando validação em outros corpos e em outras atenções. Isso não exime a responsabilidade menos agiu, errou menos, mas ajuda a contextualizar a dor, não é por falta de valor meu. É por escolha dele. Sei que, para quem me assiste, pode parecer que tomei decisões radicais, talvez, mas a radicalidade estava em não aceitar mais que minha vida fosse pautada pela aprovação alheia. Radicale foi escolher o meu bem-estar, não venci de uma hora para outra. Houve dias ruins, houve recaídas, houve tentativas de contato dele que me deixaram abalada. Em todas essas ocasiões, lembrei-me das minhas prioridades: respeito, coerência e integridade. Também quero abrir um espaço para falar de perdão, porque muita gente pergunta: você perdoou? Perdão é um tema complexo e íntimo. Para mim, perdoar não foi necessariamente reatar o laço emocional. Perdoar significou liberar da energia negativa que me prendia ao passado. Foi um processo que levou tempo e que só aconteceu depois de eu me sentir segura novamente. Perdoar não é esquecer, nem minimizar o que aconteceu. É escolher não carregar aquilo como peso para sempre. Hoje, alguns anos depois daquele riso, a minha vida não é um conto de fadas. Ainda existem dias de insegurança. Há memórias que atravessam o peito como navalhas por instantes. Mas também há manhãs em que acordo sem precisar verificar se alguém vai aprovar minha roupa, e isso tem um valor gigantesco. Reaprendi a rir de mim mesma com leveza, a entender que minhas escolhas de corpo, aparência ou estilo me pertencem menos e pertencem sem que precisem de validação externa. Se você está passando por algo parecido, algumas palavras finais: não minimize o que você sente, procure apoio. Converse com alguém de confiança. Terapia não é luxo, é ferramenta. Organize o que for preciso para ter clareza. E, acima de tudo, lembre-se, sua dignidade não é negociável. Antes de seguir, um convite rápido. Se essa história está falando com você, se inscreva e fica comigo até o final. Menos aqui dividimos histórias reais que não reduzem nem romantizam o sofrimento. Compartilham caminhos de saída e reconstrução. Para encerrar, quero deixar uma reflexão que me acompanhou durante todo o processo. Quando alguém escolhe humilhar, rir ou diminuir, isso revela desprezo. E o desprezo não é apenas um reflexo do outro. É um alerta para você se mover em direção a quem te respeita. Empatia, respeito e parceria são pilares não negociáveis. Compartilho, por fim, algumas atitudes concretas que podem ajudar nos primeiros passos, pensando em quem está agora na mesma situação. Coloque em ordem suas prioridades emocionais: segurança, apoio e clareza. Não deixe que o imediatismo de reações impeça decisões pensadas. Procure amigos e família que validem sua experiência. O isolamento é terreno fértil para manipulação. Considere terapia para reconstruir sua narrativa e lidar com culpa e vergonha que costumam acompanhar traição e humilhação. Proteja sua privacidade digital e emocional.
Limite exposição em redes sociais e evite discutir a situação em ambientes hostis. Informe-se com profissionais sobre os caminhos possíveis. Informação é poder. Mas decisões legais devem ser guiadas por especialistas. Permita-se pequenos prazeres que te reconstituam uma caminhada, um encontro com amigos, retomar hobbies esquecidos. Não prometo que será rápido. Não prometo que não haverá dias de tristeza. Prometo, contudo, que é possível escolher a si mesma em cada passo. Eu escolhi. Escolhi minha dignidade, meus limites, meu nome. E isso, acredite, é uma vitória que não cabe em uma risada alheia. Se você já passou por algo parecido, compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode ser luz para outra pessoa. E se estiver precisando, busque apoio profissional. Você não precisa carregar sozinho ou sozinha essa carga. Obrigado por ouvir até aqui. Se essa história ressoou, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinha.